O Patriota tem uma pré-candidatura ao governo do Estado para essas eleições de 2022. Gustavo Henrique vai para a disputa como candidato a governador, né? Claro, depois que passar as convenções partidárias que oficializarem essa pré-candidatura, tornarem ela uma candidatura efetiva. Gustavo Henrique está aqui com a gente. Boa tarde, pré-candidato. Seja bem-vindo ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelso. Boa tarde, a Elivaldo, a Lídia. Para mim é uma satisfação e uma honra estar aqui numa casa como a TV Cidade Verde. Já tem data para a convenção? Sim. Dia 3 de agosto vai ocorrer no plenarinho da Assembleia Legislativa, iniciando às 9 horas da manhã e encerrando-se meio-dia e meia, 1 hora da tarde. Né? No plenarinho, é um lugar tradicional, né? É um espaço político, né? Então é uma referência e ficou acordado com a Executiva Estadual e com os pré-candidatos a deputado estadual e federal que o local é propício, é meio termo, até para a logística, né? Para a movimentação. Vai ser quase no limite, né, das convenções, que é ali dia 5 de agosto. Por que esperar até o final desse prazo? Muita conversa ainda, né? Nós estamos aí aguardando algumas posições de alguns partidos ainda, dos quais nós estivemos travando algum diálogo político, né? Em relação, por exemplo, ao vice. Mas em não ocorrendo esse fechamento político, nós temos nomes para fechar a chapa, no caso, de vice. A gente vê, Gustavo, os partidos já com praticamente todos os partidos com as suas posições tombadas. Você disse que vai esperar as conversas. Você acredita que esse cenário ainda pode mudar? Algumas candidaturas podem ser retiradas e partidos se unirem nesse processo? Tudo é possível, né? Você está vendo aí na questão nacional. Ontem o próprio Elivaldo debateu, comentou aqui a questão da presidenciável Simone Tebet, né, em relação aos diretórios do MDB 11 estados, né, se posicionando a favor de um dos pré-candidatos a presidente da República. Então, por que não ocorrer isso aqui de forma madura? Bom, a nossa pré-candidatura ela surgiu, né, dentro de uma discussão interna, diante de um momento do qual eu até concordo que todo partido deveria ter uma candidatura própria, até para mostrar para a sociedade as opções, as bandeiras, o que é que se pensa, o que é que se pode proporcionar, né, para a sociedade. E assim, nós estamos aí nessa meta de fortalecimento de grupo e colocando mesmo um nome à disposição como opção real, verdadeira. Nós entendemos que existem dois polos, esses polos se antagonizam, mas são muito parecidos, na minha opinião, porque teve muita gente que está aí hoje na oposição, que esteve até bem recentemente no atual governo. Dizer que o ex-prefeito de Teresina, por exemplo, saiu com índice de aprovação é válido, mas gerou também aquela história da comoção, da história da renúncia, ali no limiar do ano de 2010, é natural que a população de Teresina, naquele momento de emoção, tenha retribuído com positividade. E o outro candidato, um candidato que acabou de dizer, né, que é desconhecido, eu queria até fazer uma correção. Eu sou o pré-candidato mais desconhecido até o momento, mas com um diferencial, né? Nós iremos promover, dentro do nosso plano de governo, Elivaldo, Lídia e Joelso e aos telespectadores, nosso plano de governo ele será registrado em cartório, onde eu vou assinar uma cláusula de renúncia por descumprimento desse plano de governo. Nós entendemos que a sociedade como um todo, e por onde eu estou viajando, agora recentemente estive na região de Picos, nós vimos a população um pouco arredia com a classe política, de uma maneira geral. É óbvio que uma decisão vai ser tomada ao final desse processo de campanha, até porque eu não sou adepto de pregar o voto nulo e branco. Você tem que fazer uma escolha, até por conta da própria democracia brasileira, que é jovem, para que nós possamos dar um indicativo para as instituições do que nós queremos. Mas eu entendo que um ponto principal desse nosso plano de governo, que vai estar depositado no site da Justiça Eleitoral, porque é um dos pré-requisitos, aqueles que passarem convenção no registro de candidatura, colocar à disposição na Justiça Eleitoral para que o eleitor acesse e veja o que é que um candidato ali, né, já posto, defende, o que é que ele pretende fazer. Mas eu quero aqui elencar, diante do tempo, que é curto, um ponto importante no nosso plano de governo que está sendo desenvolvido e finalizado por professores, servidores públicos, autônomos, comerciantes, de uma maneira geral, empresários, inclusive do semiárido, do sul do estado, aqui da capital, do norte do estado. Nós iremos despolitizar 3 áreas do estado. Nós entendemos que o estado do Piauí precisa, na área da educação, saúde e segurança pública, ter políticas de fato de estado.
Ou seja, nada contra a classe política, eu entendo até que a maioria dos políticos são competentes, mas passa a existir uma passionalidade quando você está exercendo um mandato, seja de deputado ou suplente, quando você ocupa uma pasta como essa, que são os 3 pilares mais importantes da nossa sociedade, você passa a ter uma visão muito estreita, você começa atendendo seu nicho político. Nós temos o estado do Piauí aí precisando aí, segundo os organismos internacionais e nacionais, de um efetivo na nossa Polícia Militar de aproximadamente 15 mil homens e mulheres. Então, nós precisamos ter concurso rotina, e está contemplado em nosso plano de governo esse concurso rotina, ano a ano, nos próximos 4 anos, de 3.500 homens e mulheres para a PM, de 1.300 a 1.400 homens e mulheres para o Corpo de Bombeiros, que eu entendo que precisa ser regionalizada a corporação. Não dá para colocar uma estrutura do Corpo de Bombeiros numa cidade como São José do Divino, ali do ladinho de Piracuruca. Mas nós podemos fomentar a criação das brigadas, até gerando mais oportunidade, inclusive, para esse nicho do bombeiro civil, mas sob a supervisão do bombeiro militar. Agora, para candidato, e como o Patriota se posiciona em nível nacional na corrida pela presidência da República? Bom, o Patriota 51, né, o nosso partido, por deliberação e por uma questão de reorganização, deliberou por não ter candidatura própria, como ocorreu em 2018, e não apoiar nenhum pré-candidato a presidente da República neste eventual primeiro turno. Agora, ocorrendo um segundo turno, e aí as urnas aqui irão dizer, né, o Patriota vai deliberar, sim, para escolher um dos candidatos que estará, eventualmente, no segundo turno. Por que isso, Arivaldo? Diante da reorganização partidária, até para a gente montar uma chapa, você sabe que é difícil. Você acompanhou os bastidores dos partidos, houve aí uma tal de fusão cruzada, houve isso, aquilo, outro, partidos grandes, com estruturas econômicas muito maiores do que a nossa, e viu-se a dificuldade de se montar essas chapas. No nosso caso, foi um facilitador, porque nós agregamos realmente, de fato, nas nossas chapas proporcionais, o que representa, de fato, a nossa sociedade. Nós temos católicos, evangélicos, servidores públicos, como policiais, médicos, enfermeiros, advogados, empresários, comerciantes, né? Pessoas que defendem a causa LGBT, pessoas que defendem o ativismo e sim a proteção animal. Então, nós temos uma diversidade, uma pluralidade em nossas chapas de deputado estadual e federal. Isso facilitou, no decorrer desse curto espaço de tempo que estamos a presidir o partido, que nós pudéssemos, sim, viabilizar uma chapa, né? E, inclusive, chegamos a anunciar alguns nomes que foram assediados, uns foram retirados, outros voltaram, mas faz parte do processo político em um determinado momento de construção. Chapa competitiva, Gustavo, com capacidade de eleger nomes de deputados pelo Patriota? Sim, deputado estadual, por exemplo. Nós temos uma chapa muito paritária, uma chapa, como eu falei, plural. Nomes aqui, eu poderia citar aqui alguns nomes, por exemplo. Estamos num processo ainda de convencimento, por exemplo, de uma afiliada nossa. Estive com ela ontem, mas estamos deixando ela bem à vontade, que é a Japa Cantora. Ela é filiada ao Patriota, ela seria um dos nomes, mas isso é uma decisão dela. Ela está meio que focada aí com a carreira dela, mas é um nome, está no partido. Temos outros nomes, o Nando, do Lar do Nando, é um ativista da causa animal. Quem que não conhece o trabalho, né? Sacerdote, nós temos a Cláudia, protetora também, que é da causa animal, nós temos o Zudu, que é um capoeirista da Zona Norte, também do movimento da juventude, um movimento social pujante, nós temos o Franklin Torres, que já foi sindicalista, temos tantos nomes interessantes, poderia citar aqui o Ferdinand também, nós temos aí o Francisco Fagner, que é um professor da rede municipal de ensino, que inclusive está participando aí do movimento aí, municipal pela valorização, é claro, remuneratória dos professores, do qual nós apoiamos. Inclusive, é um ponto do nosso plano de governo, Elivaldo, Lídia e Joelso, é a autonomia financeira e administrativa da UESP. E não só da UESP, mas da Polícia Militar e da Polícia Civil. Você precisa saber o que é que você vai ter para planejar, para investir, para ampliar. E não meramente pagar esses gestores, eles estarem esperando só na conta o seu salário. O pré-candidato ao Senado já foi definido? Definimos nesses 2 últimos dias. Houve uma colocação e uma retirada do nome. Nós temos como filiado também nosso partido, o desembargador Brandão, do qual nós conversamos recentemente, um nome conhecido, experiente, né? É cátedra,
um homem conhecedor de leis, mas ficou aí ainda aí para uma decisão aí de ordem familiar e aí a gente precisa ganhar tempo. Então, é o Dom Lote, né, o Moacir Lote, um nome de um agropecuarista, uma pessoa que trabalha com agronegócio, tem uma origem humilde, filho de agricultores, né, foi vereador no Paraná, né, por 3 mandatos, secretário. Então, um nome a ser trabalhado aí durante esse restinho de pré-campanha. E na campanha, um nome posto com propostas e com ideário, né? É ver esse Piauí pujante, né? Crescendo, desenvolvendo. Eu tive aí nesse último final de semana aí com o prefeito Gil Paraibano, a gente deu uma demonstração de estadismo, que independentemente das adversidades, a gente precisa ouvir todo mundo, até para poder complementar alguns pontos do nosso plano de governo, porque tem potenciais em todo o Piauí. A região do Vale do Gurgueia, poxa, há quanto tempo aqueles poços jorrantes estão lá a derramar tanta água, que poderiam, parte dessa água ser dessalinizada, ser usada, né, para a agricultura, para o consumo animal e, quem sabe, dependendo do tratamento, consumo humano. O Piauí é rico, agora precisa de direcionamento para que a gente possa desenvolver ainda mais a economia, para dar oportunidade para a nossa juventude, para a nossa sociedade. Agora, com políticas de Estado, um governo que governe de fato para todos. Quero agradecer, Gustavo. Obrigado pela participação no Jornal do Piauí, pré-candidato ao governo do Estado pelo Patriota. Muito obrigado pela participação. Quero agradecer, Joelson, a você, Elivaldo, a Lídia. Já não era sem tempo, né, de estarmos aqui. Eu agradeço de fato, de coração. E queria deixar minhas redes sociais para você aí nos conhecer um pouco melhor. Gustavo Henrique, senador, no Instagram, no Facebook. Senador por conta daquela campanha de 2014. Praticamente adotamos o nome senador como sobrenome, né? Mas somos pré-candidato a governador pelo Patriota 51. Muito obrigado a vocês.